Nesse momento que estamos vivendo, estou gravando no início de novembro de 2021. Acredito que hoje já podemos arriscar chamar esse tempo de pós-pandêmico. E vemos um cenário de aumento de inflação, e não apenas aqui, como em todo o mundo, trazendo consequências nos mercados e também nos investimentos. Isso nos leva a pensar na relação risco-retorno nos investimentos. Em termos econômicos, pensamos nos riscos relacionados ao cenário de inflação elevada, e isso não está ocorrendo só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, seja por conta da crise gerada pela quebra da cadeia de suprimentos e matérias-primas, como pela pressão gerada pelos estímulos de aumento de oferta monetária que ocorreu pelos bancos centrais, que imprimiram dinheiro à vontade, sobretudo nos últimos meses. E a pergunta que fica é: até quando vamos conviver com esse cenário? Será passageiro ou se prolongará? E como você pode se proteger seu patrimônio, seus investimentos? Um pouco de inflação nem sempre é ruim, pois estimula o consumo, desde que haja a reposição do poder de compra. Porém, não é esse o cenário doméstico atual. No Brasil, entramos em um novo ciclo de alta da taxa de juros, da taxa Selic, que é um instrumento monetário usado para conter a inflação e alterar os estímulos de crédito. Com isso, alguns investimentos atrelados à Selic se tornam mais atraentes, justamente por apresentarem uma melhor relação entre risco e retorno. Se entramos num cenário de maior risco fiscal por parte do governo, ele oferece maiores prêmios para o investidor. No caso, estou falando de títulos públicos do Tesouro Direto. Logo, a renda fixa passa a ter uma maior atratividade em relação à renda variável, como, por exemplo, os mercados de ações e fundos imobiliários, os ativos mais populares, o que, por outro lado, gera oportunidades de bons ativos de renda variável com preços descontados. Hoje eu vou trazer para vocês duas premissas para controle de riscos de seus investimentos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações do sininho para que este conteúdo chegue a mais pessoas. A premissa mais básica dentro dos investimentos para controlar os riscos é respeitar a tríade dos investimentos ou trilema do investidor, que é o risco, liquidez e rentabilidade. O que seria o risco? É o nível de segurança do seu investimento. Um risco alto reflete em perdas altas. A liquidez é o quanto o seu dinheiro estará disponível mais rápido. E a rentabilidade é que quanto mais rentável, mais o seu investimento se multiplica, mais ele multiplica o seu dinheiro. Lembrando que o chamado mundo perfeito, baixo risco, alta liquidez e alta rentabilidade não existe. Logo, é preciso saber o que se está fazendo, as características dos investimentos que está sendo escolhido, assim você minimizará riscos. Por isso, na hora de escolher ativos e montar sua reserva de emergência, por exemplo, escolha ativos de baixo risco e elevada liquidez, mesmo que tenham baixos retornos, uma baixa rentabilidade, pois o objetivo dessa fatia de seu patrimônio não é a multiplicação de capital, mas correr menos riscos e se capitalizar na hora de imprevistos, seguindo um princípio bíblico que está lá em Provérbios 6, 6 a 8. A segunda premissa para controle de riscos que trago hoje é a diversificação. Ela torna seus investimentos mais convexos, seja através da diversificação de ativos na sua carteira de investimentos, como também através da diversificação de mercados. Se expor a outros mercados protege o patrimônio do chamado risco país e nos protege da desvalorização da moeda. Porém, se expõe a outros riscos. Por isso, mais uma vez, é preciso estudar e saber muito bem o que se está fazendo. Um estudo interessante apresentado pela Avenue nesta semana mostrou que, apesar do Brasil ser um local mais arriscado para se investir, comparativamente aos Estados Unidos, isso não significa que a rentabilidade é maior. Aquela questão de maior risco, maior retorno. Mas, ao contrário, os maiores riscos não foram compensados com retornos extraordinários nos últimos 10 anos, aponta a pesquisa. Por isso, a diversificação, não apenas de ativos como de mercados, é tão importante. E só para não perder o costume, vou mostrar mais uma orientação sobre diversificação, contida lá em Eclesiastes 11:6, que nos orienta a diversificar nossa semeadura, pois não sabemos qual semente dará fruto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Avalie os riscos e estude para fazer as escolhas corretas para a alocação dos recursos que Deus tem colocado em suas mãos. E não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações no sininho para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Um grande abraço!